Olá! Todos nós estamos diante da vida em algum momento como cegos. Não é de se esperar o contrário, porque a nossa visão é limitada. E a cegueira que eu estou me referindo não é a cegueira natural, mas é aquele momento ou aqueles momentos em que nós não encontramos uma saída e que não temos nenhuma perspectiva, não conseguimos contemplar ali aquela luz no fim do túnel, ou não conseguimos ter discernimento daquele problema, daquela luta, aquela crise ou perda. E é certo de que quando vivemos essa realidade de uma vida sem conhecimento ou sem discernimento, vivemos angustiados, ansiosos. Isso pode desorganizar profundamente a nossa vida. Existe um texto da Palavra de Deus, lá registrado em Romanos, capítulo 8, versos 13 e 14, que o apóstolo Paulo registra o seguinte, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós estamos desde domingo passado meditando sobre o tema o jogo da vida. Na semana passada eu afirmei que vence aquele que se prepara para o dia mau. E hoje a temática é a seguinte: no jogo da vida, vence quem vive com discernimento. Vence quem vive com discernimento. Você já tentou caminhar no escuro? Quando estamos na nossa casa e já moramos há algum tempo nessa casa e falta luz de madrugada e precisamos de um copo com água ou ir ao banheiro, é uma luta tremenda. Mas existe ali uma memória visual, digamos assim, registrada em nossa mente, de forma que mesmo tateando com alguma insegurança, encontramos a geladeira, encontramos ali o banheiro, qualquer outra coisa que desejemos naquele ambiente, porque nos é conhecido. Mas já passou por essa experiência no lugar em que não era a sua casa? Você não consegue se deslocar. Você não tem noção nem para que lado da cama você pula. Você não tem noção de como se deslocar naquele espaço, porque te falta conhecimento ou entendimento sobre aquele lugar. Te falta discernimento. E aí, à medida em que nós enxergamos menos, nos tornamos mais inseguros ao caminhar naquele ambiente. Usa isso como figura de linguagem para pensar na vida. Existem muitos momentos na vida em que nós caminhamos na cegueira. Entramos, por exemplo, num relacionamento e não temos como mensurar onde aquilo vai terminar, se bem ou mal. Entramos numa carreira profissional e não temos como mensurar as dores de cabeça que teremos lá na frente, ou até mesmo as alegrias. Em outras palavras, a nossa visão é limitada. Somos, por natureza pecaminosa, míopes, quando o assunto é enxergar o futuro. Não temos nenhuma condição de mensurar o futuro e mesmo as coisas do presente, de forma geral, nos falta discernimento ou sabedoria para compreender melhor os eventos da vida, as oportunidades, até os tempos de crise. E a palavra então nos mostra que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que ele está querendo dizer aqui é que quando você tem uma aliança com Deus, quando existe esta relação com Deus em que você elege Deus como Pai, você o toma como referência paterna eterna e você se coloca como filho desse Deus ou desse Pai eterno, na medida em que isso acontece, você passa a também se apropriar da visão desse Deus. Não no sentido de usurpar ou pegar para si o que é de Deus, mas esse mesmo Deus compartilha conosco a visão da eternidade. Ele passa a nos permitir enxergar com discernimento cada dia e até mesmo, de certo modo, o futuro que nos espera, uma vez que as escolhas de hoje nos levarão lá para frente, para algum lugar. A palavra nos diz aqui então sobre a necessidade de sermos guiados por Deus. É isso que eu estou chamando de viver com discernimento. A palavra me diz, lá no profeta Isaías, que assim como os céus estão mais elevados do que a terra, assim são os nossos pensamentos em relação a Deus. Muito mais elevados são os pensamentos de Deus do que os nossos. Pensamos, temos até uma ótica relativamente interessante em alguns momentos. Normalmente acreditamos estarmos corretos nessa visão que temos, mas a vida, o futuro, nos mostram, de repente, uma outra coisa. E percebemos que estávamos equivocados, errados, completamente errados, e aí já havia um prejuízo, o dano,
alguns irreparáveis, e nós não podemos fazer outra coisa a não ser lamentarmos. No jogo da vida, vive melhor quem vive com discernimento, vence quem vive com discernimento. É preciso pensar como Deus. Pastor, como isto acontece? Não estou dizendo que você se tornaria um Deus e teria a mente de Deus, mas a palavra de Deus revela o que Deus pensa. O Espírito de Deus testifica conosco o que Deus deseja. A própria presença do Senhor Jesus na nossa vida nos garante vivermos numa natureza divina, numa perspectiva de visão também divina. Em outras palavras, Deus em nós nos permite enxergar a vida de outra forma. E aí então fica mais fácil viver quando vivemos com discernimento. É triste viver na cegueira. É triste caminhar sem saber aonde aquilo vai dar. Mas é tão bom quando caminhamos debaixo, por exemplo, das promessas de Deus. E certificamos de que essas promessas, elas se cumprem. Deus não falha. É provável que eu e você tomemos algumas promessas como tardias, mas o tempo de Deus é perfeito e no tempo dele essas promessas se cumprirão. E eu preciso aprender a viver com sabedoria, a viver com conhecimento, a viver com discernimento, para que eu possa vencer. Não dá para viver esse jogo da vida nas escuras ou na cegueira, porque vou machucar pessoas e me machucar, vou ter prejuízo e dar prejuízo, vou ter dores e vou gerar dores, porque não dá para caminhar no escuro sem se machucar. É consequência imediata. Normalmente nos machucamos quando caminhamos num terreno que não conhecemos. E a Bíblia diz que nós não sabemos o caminho, mas Ele, o Senhor, Ele sabe os planos que tem para nós, planos de paz e não de mal, porque Ele tem para mim e para você um futuro e uma esperança. Quando vivemos com discernimento, estamos dizendo que estamos vivendo pela fé, porque nós não nos guiamos por vista, como diz a palavra, mas nos guiamos por fé. Ou seja, na perspectiva de Deus, a partir da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, da oração, da busca, da intimidade com Deus, o discernimento alcança o nosso coração e passamos a ver as coisas numa outra dimensão ou numa outra perspectiva. Quanta gente está vivendo um tempo terrível de sofrimento, porque lá atrás tomou alguma decisão, fez alguma escolha, se posicionou diante da vida de forma equivocada, sem conhecimento, sem sabedoria, sem discernimento. A vida pode ser um tiro no escuro, como a maioria faz, mas pode ser um tiro certeiro. Por isso é importante buscarmos a Deus e, consultando o coração de Deus em oração, perguntar: Deus, o que o Senhor tem para mim? Esse relacionamento é da tua vontade? Esse trabalho é o teu querer para mim? É o momento de ter esse filho? É hora de mudar dessa cidade? E normalmente nós decidimos a vida sem consultar a Deus e vivemos sem discernimento. É quando na devoção eu busco a face de Deus, busco a sua palavra, é que a sabedoria me alcança e eu passo a viver a vida discernindo as coisas, não vivendo como tolo, mas como sábio. Eu quero que você, pensando nesta palavra que eu estou repartindo com você, pudesse lembrar das dores que você já sentiu ou está sentindo. E você vai chegar à conclusão de que há uma relação direta a uma decisão tomada às escuras, sem sabedoria. Não estou te chamando a atenção para ser um homem ou uma mulher mais esperto ou mais esperta. Não se trata de esperteza ou de uma habilidade sobre-humana no campo da observação, como se fosse um grande psicólogo, um grande observador. Não é isso. Eu estou falando para você depender de Deus e pedir para que Deus te guie, porque a palavra diz que Ele é o meu e o seu pastor. E esse pastor das nossas almas, Ele nos conduz, Ele nos guia aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. É melhor viver com discernimento, porque aí está a nossa vitória. Porque no jogo da vida, vence quem vive com discernimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.